Olha só, politicamente falando aí, como é que foi a repercussão das últimas falas do Bolsonaro lá entre vocês? Que ele tá nesse lance agora de recuar, de Cara, ser isso mais aí branco. ninguém acredita Quem é nisso. que acreditou nisso, mano? Tá, então ninguém acredita nisso. É assim, ele só se fudeu, cara. Porque ele perdeu a parte do público dele mais. Não é que perdeu, mas ele deu uma mancada com a parte mais idiota mesmo, que era os caras que, nossa, o Bolsonaro. Agora eu tô puto com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não invadiu o Congresso. Tá bom. Ele Mano, perdeu. chegou o cara que eu vi deu pena, o cara empurrando a motinha dele, tinha acabado a gasolina, com um cartãozinho de intervenção militar. Tipo, o cara, imagina, tirou a poupança do cara, saiu do estado dele, pra ir lá pra pedir golpe e... Exatamente, cara. E Então, será aí. que essas pessoas decepcionadas não têm uma reverberação política na base ao longo do tempo? Depende. Os radicais. A verdade é o seguinte, cara. O radical que é muito radical, tipo assim, intervenção. Esse cara não tanto, porque esse cara ele fica na bolha dele hiperengajada, que é pequena, minoritária, e ele não é levado a sério. Você não leva a sério o cara do teu condomínio, o cara do teu clube, o cara que é aquele tiozão que usa a roupa fardada e fala assim: meu irmão, aqui é Bolsonaro no poder até debaixo d'água. Esse cara, não. Mas quando que você perde? Quando os caras do meio, e aí é que vem a jogada, começa a ficar custoso estar com o Bolsonaro. Você entendeu? Os Arthurs Liras da vida, quando a base dele começa a falar, meu irmão, você realmente tá com esse cara? Aí começa a custar. Aí você começa a trazer... E nunca, cara, nunca o impeachment esteve tão próximo. Nunca. E essas falas do Bolsonaro não são uma resposta ao discurso do Arthur Lira, que é quem pode fudê-lo de verdade abrindo lá os processos de impeachment? Acho que é a resposta do discurso do Fux, que deixou É. claro que era crime de responsabilidade e o Supremo, e o Fux, o presidente do Supremo, é quem tem na pauta, vamos lembrar, os processos do Arthur Lira também, que é réu, né? É. Sempre bom lembrar na Lava Jato, no O quadrilhão do STF PP. comanda o Brasil hoje em dia? Não comanda o Brasil, parte sim, mas tem muito poder sobre o Brasil. Hoje ele é mais do que um STF deveria ter, né? Mais, sem Muito dúvida mais, nenhuma. Muito mais. Estruturalmente, qual é a reforma que a gente deveria buscar? O Quinha, na verdade eu aprendi isso com o Quinha, tá vendo? Uma coisa que eu aprendi com você. O STF... Uma coisa? É. O STF não deveria ser, não devia estar dentro do Poder Judiciário. Você não deveria poder recorrer por STF casos concretos. Então, por exemplo, o cara que roubou a bermuda, lembra? Que foi no STF. Isso não deveria chegar lá. O STF, como é nas democracias mais amadurecidas, ele é uma Suprema Corte que julga casos abstratos somente. Ele só decide o que é e o que não é constitucional. Ele julga a lei, ele não julga caso. O problema é que aqui no Brasil você processa um cara, aí você perde na primeira instância. Aí você vai, recorre para a segunda instância. Aí você perde. Aí você pode recorrer de novo, se você tiver um bom advogado com trânsito no STF, que o seu processo seja julgado ao STF. Aí eu pergunto para você, você acha que 11 ministros têm condição, mesmo que eles fossem os melhores ministros da história do universo, de julgar casos concretos de um país de 200 milhões de habitantes? Não tem como, Eu cara. acho que a questão mais importante não é nem se é condição ou não. Eles têm esse propósito como instituição? Será isso que a gente Exatamente, precisa deles? Sim, exatamente. sim, Tá perfeito. errado. Não tem que ter esse propósito. E por que que tem? Porque eles gostam de poder e isso foi Não, acumulando. mas quem ao que longo do colocou tempo. isso na lei que eles poderiam julgar qualquer cara, porra? aí- Constituição de 88. Aí, Ou essa Constituição, ela não é meio burra? meio. Não, ela tem A nossa ela tem Constituição é péssima. Essa é a verdade. vários problemas. Então, mano, Ela é muito abrangente. cada vez que a gente conversa e eu fico vendo como as coisas vão evoluindo, eu fico entrando na minha mente que o único cenário possível ou é uma merda completa, uma ruptura sistêmica violenta, ou a gente faz a reforma desse sistema, dessa Constituição, passa uma Constituição nova, ou faz uma reforma bem ampla nela, entendeu? Porque eu acho que a gente tá chegando num limite que vai dar merda. Sabe por quê? E aí eu vou entrar numa pira mais viajada ainda. O mundo tá chegando numa transformação que é interessante. A globalização chegou numa evolução que conectou tanto a economia de todos os países que deu a vantagem para os países que estavam mais estruturados de agora cada vez mais catapultar suas economias. E os países que estão ficando para trás agora estão ficando muito para trás.
muito pra trás mesmo. Na verdade, assim, vamos lá. É que você citou vários pontos. Primeiro, esse ponto eu discordo, porque se você pegar antes disso, na verdade, as diferenças sociais e econômicas entre os países eram absurdamente gigantes. Você pega, por exemplo, na época da Rota da Seda. Quem estava perto da Rota da Seda estava bem. Quem estava longe tinha que procurar outra coisa para fazer. E não, na verdade, a globalização faz com que os países emergentes tenham mais condições, inclusive, de saírem da situação ruim. Mesmo porque hoje no mundo o grande valuation não está em produtos de fato, está em prestação de serviço. Não, eu concordo que a globalização pode ajudar o país a se desenvolver, mas para isso ele tem que tomar as atitudes nessa direção. O problema do Brasil, e esse é isso que eu tô falando, o problema do Brasil é que a gente não é um país de verdade, entendeu? A gente não está no cenário global se posicionando para aproveitar esse boom tecnológico global e essa super mercantilização do mundo. A gente está ficando de fora dessa porra. Isso é verdade mesmo. E o mundo está se afastando da gente. É por isso que o dólar está subindo, é por isso que a gasolina está subindo, Exatamente. é por isso que as commodities estão subindo. Isso é verdade. Porque vale mais a pena vender pro resto do mundo que vender pro Brasil. Exatamente. Perfeito. Aí tem mais, tá tem mais Mas isso não vai mudar. Não, isso calma. só vai se acelerar. Se a gente não mudar o sistema, a gente tá fudido. Sim, mas aí é que tá. O que é mudar o sistema? A gente tem que sair do que é subjetivo e trazer pro objetivo. Primeiro você deu uma possibilidade que é uma ruptura violenta. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu tô falando que é algo bom. Eu sei. Tô falando que é um risco, um medo que eu tenho que possa acontecer, dado o contexto. Beleza, nós não queremos isso, certo? Por isso que eu me considero um conservador. O que é um conservador? Quer mudança? Quer, mas não com revolução. Não pegando a arma e falando vai ser do meu jeito e acabou. Sim. Qual que é o mudar o sistema que nós queremos? Se eu fosse olhar um target, você fala assim, o que eu sonho pro Brasil? Se eu olhar lá na frente e falar assim, aqui é o que eu quero. Mudar a Constituição. Para mudar a Constituição, você tem 1 milhão de degraus antes. E por quê? Porque para mudar a Constituição, você precisa de deputados. Para que os deputados mudem a Constituição para uma Constituição melhor, esses deputados têm que ser melhores. Para esses deputados serem melhores, você precisa de melhores eleitores. E aí a gente vai cair quase num clichê que a gente ouve desde criança. Como é que você faz para melhorar o eleitorado, para que o eleitorado eleja melhores deputados, para que se tenha uma melhor Constituição? Educação. Eu entendo, mas o seu argumento agora é uma melhora radical do sistema é impossível, mas a gente pode apostar numa melhora gradual através da educação. O meu argumento contra isso é, a gente está chegando num momento do mundo onde se a gente não toma essa decisão agora radical de mudar de vez, a gente vai ficar tão para trás que a gente vai virar uma Venezuela, entendeu? Concordo. Mas é isso que tá acontecendo. Exatamente. Eu sei, mas tirar o Bolsonaro, eu sei que é legal, vamos tirar o Bolsonaro, concordo, vai lá, tira o cara. Mas não é, a gente ainda tá correndo esse risco, na minha visão, entendeu? Sim. Em nenhum momento eu acho que tirar o Bolsonaro... A gente tirar o Bolsonaro é puxar o freio de mão que a gente tá caindo com o carro ladeira abaixo. Daí a gente começa a discutir voltar o carro pra cima. Só que parece que fiz uma saudação nazista aqui, né? Nossa, é verdade. Me mandou um assim. Não, a saudação nazista é pra cá. Não, você fez cá. Assim, o negócio assim, nada a ver. Eu fiz assim. É o Usain Bolt. Tá muito preocupado com a imagem. E... puxar o freio de mão pro carro parar, pra gente parar de cair. Que a gente tá indo pra trás. A gente tá perdendo coisa, conquista histórica, tipo plano real. Que é o teto de gastos, coisa básica, assim, que a gente não deveria estar sequer discutindo mais, né? Regra de ouro, coisa que, porra, ficou no Fernando Henrique já, criação de empresa estatal, enfim, negócio bizarro. Então, primeiro, estancar essa destruição que está sendo promovida. O Bolsonaro, a gente faz piada que o Ciro Gomes quer imprimir dinheiro, mas o Bolsonaro expandiu a base monetária no ano passado em 50%. Então, tipo... traduz pra mim, o que é isso? Expandir a base monetária. Imprimiu dinheiro. Imprimiu 50% do dinheiro que já existia. Em circulação, em notas. Exatamente, em nota. Lembra do Lobo? Lembro. Ah, foi isso. Tá lá também. Tá no meio. Tá aí até agora, só que nunca começou a circular, porque a gente tá numa miséria tão gigantesca que o cara não vai trocar R$200 no dia a dia. Então, tá inflacionado, a moeda tá estourando. Juros também vai ficar caro pra gente conseguir dinheiro emprestado pra começar a pensar desenvolvimento. Educação, você nem sabe quem que é o ministro da Educação. O primeiro ministro da Educação não sabia falar português, que não era brasileiro. O outro era brasileiro, mas mesmo assim não sabia falar português também. Então, o outro falsificou o currículo. Esse aí diz que... como é que é mesmo? Falou uma série de absurdos ali. O Weintraub ou... De quem que você tá falando? Desculpa, eu perdi. Agora eu já cheguei no Milton. Não, continua aí. Por que você riu do Milton? Só porque o nome dele é Milton? Continua. Você acha engraçado o nome Milton?
Querendo cancelar a massa, Arthur. Chegou no sujeito que tem a menor noção do que tá fazendo. Ministério da Saúde, porra, um cara que ficou... Olha só. É bom que as pessoas tenham noção, né? Quando a gente fala do atraso de vacina, não sei o que lá. A Pfizer mandou lá um e-mail em março. Do e-mail em março, a primeira desculpa era de que o cara não tinha recebido o e-mail. Aí a Pfizer falou, não, mas 3 dias depois eu liguei. Aí o cara falou, não, beleza, o cara ligou, tal, eu vi que tinha um e-mail. Aí eu não consegui abrir o e-mail porque tinha um vírus no computador do Ministério da Saúde. Aí o cara foi abrir 8 meses depois. Essa é a desculpa oficial do governo, viu? Que tinha um vírus no computador, que ligaram pros caras e tal. Nota. O governo falsificou nota pra apresentar a CPI, mano. Chegou no final. Mas se eles conversaram por telefone, eles conversaram então sobre a parada. Eles já sabiam da velho. oferta. Cara, E não, imagina, você recebeu a oferta não existe, isso é uma fucking desculpa. Pfizer no meio de uma pandemia, falando eu quero usar o seu país de vitrine. E eles não estavam usando porque eles são bonzinhos. É porque o Brasil tem um sistema mais robusto de vacinação do mundo. A gente tem uma estrutura de vacinação, a gente foi o primeiro na epidemia da H1N1, a gente foi o primeiro em vacinação. O que explica que a gente até que tá bem, a gente tá vacinando bastante. A gente conseguiu correr atrás do atraso, mas era pra gente estar em primeiro, porque a gente é o melhor do mundo nisso. E aí o presidente demorou, atrasou em 3 meses a vacinação por causa de um negócio desse bizarro. Então, a gente tá discutindo uma coisa muito anterior a entrar na cadeia global de produção. Eu entendo a sua preocupação, mas a sua preocupação não vai ser resolvida com qualquer outro meio que não seja agora derrubar o presidente da República. Cara, essa é a melhor analogia. A minha preocupação ela pode ser resolvida só com a eleição próxima. Não, cara, mas... Mas é que o argumento de tirar o Bolsonaro pra enfraquecer o Lula meio que quebra esse meu argumento. Também. Não, mas não é só isso. A nossa questão não é só eleitoral. A nossa questão é o Brasil está ladeira abaixo e assim, tá absurdo. A melhor analogia é aquilo lá mesmo. Você tá com câncer, ele teve uma fratura exposta. Ah, pô, mas eu tô com câncer. Você tem que fazer sua quimioterapia. Ela vai demorar, ela vai ser longa, ela vai ser danosa, ela vai ser difícil de passar por ela, mas isso não anula o fato de que no momento você tá com um problema mais urgente, você tá tendo uma hemorragia, você vai morrer em horas se você não fizer isso. Então, cara... Já também eu acho que... Ok, eu entendo que o Bolsonaro... Mas não é porque eu acho que ele é bonzinho, eu acho que ele é incompetente. Mas não acho que ele conseguiria realmente dar um golpe, né? Não, eu vou dar um exemplo pra você. Do quanto que ele é burro mesmo. É um misto de oportunismo com burrice. Essa aqui você não vai acreditar. Quem ganhou a eleição nos Estados Unidos? O Biden. Sim. Não foi o Trump, foi o Biden. Aí vem o embaixador dos Estados Unidos pra cá. É o embaixador de quem? Do Biden. Aí numa conversa privada, não tava com câmera, não tava com nada. Tava o Bolsonaro, os filhos dele e o representante do Biden. O Bolsonaro começou a contar pra ele como ele achava que as eleições tinham sido fraudadas nos Estados Unidos. Você entendeu? É mesmo que vai um representante do Flow lá, sei lá, não no meu gabinete. Ele pode até pensar isso. Aí eu começo a falar, eu sei como o Flow roubou dinheiro. Exato. Cara, você fala, meu irmão, é um nível, cara, de... Eu não aceito isso, cara. Desculpa, eu não aceito isso. Velho. Não, eles são completamente incompetentes. Eu não aceito isso. O governo... Eles são incompetentes, eles são corruptos, eles são mal intencionados, eles são canalhas. Não Quer é dizer, possível, o governo cara.